Naquele tempo, no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou aonde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria então ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontrastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria então perguntou ao anjo: Mas como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo então respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. E também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice, e este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril. Porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui, a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Vamos dar uma salva de palmas à palavra de Deus. Podemos nos assentar. Amados e amadas, hoje a liturgia nos preparou 2 leituras. A primeira, tirada da carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 1, versos de 3 a 6. E Paulo escreveu assim dizendo: Deus nos predestinou à salvação. E mais, Ele nos abençoou com as bênçãos do seu Espírito, em virtude desta união que Ele estabeleceu com Cristo, nos escolhendo para que sejamos santos e irrepreensíveis. O que Paulo está dizendo aqui? Deus tem um projeto para cada um de nós. Agora escuta o que o padre vai dizer. Deus, ele tem um projeto. Deus, ele tem um plano. Deus, ele tem algo que ele quer realizar em nós. Mas nós não somos obrigados a executar. É como se o engenheiro vai lá e te dá uma planta de uma casa. Só que entre a planta e o que vai sair, existe uma diferença desse tamanho, porque depende de quem vai executar. Tudo que a gente idealiza, que a gente sonha, é importante, mas não é a realidade. A realidade é quando a gente pega o sonho e executa. A grandiosidade do que Deus colocou em nós é justamente essa ambição. Porque a ambição é o que faz a gente querer ser melhor todo dia. Agora, ela é um bem, mas ela também pode se transformar no mal. Porque a mesma ambição
que faz a gente acordar cedo, trabalhar, conquistar as coisas, querer melhorar a casa, pintar a sua casa, reformar, cuidar do carro, melhorar o carro, trocar o carro, que faz você crescer, estudar, se aperfeiçoar, querer um emprego melhor, um salário melhor, querer dar uma qualidade digna para a sua família, é a mesma ambição que pode levar à inveja. É a mesma ambição que pode levar você a querer o que é do outro, a querer tomar o que é do outro, a cobiçar o que é do outro, a fazer o mal. Veja, as duas coisas, o que é bom e o que é ruim, está no mesmo sentimento, que é a ambição, que Deus colocou no homem. Então lá na criação, a Eva, o Adão tinha tudo. Mas ainda assim para eles não era o suficiente. Como você pai, você mãe, às vezes você faz tudo para o seu filho. Você lava, passa, cozinha, é empregada, é babá, é doméstica, é tudo. E ainda assim ele fala que você não é bom. Muitas vezes você vai lá, você aconselha, você fala, você diz, e ele não entende que você quer o bem dele. Ele acha que você quer o mal. Essa é a história do ser humano. Deus é esse pai que preparou tudo, instruiu tudo e nos ensina todas as coisas. Ele diz o tempo inteiro, olha, me segue, olha, tira o erro, coloca o que é certo, vai atrás do que é certo, porque a sua vida vai dar certo. E aí o ser humano diz, Deus, não vou ficar debaixo da tua asa, não. Eu sei o que é melhor para a minha vida. E é desse jeito que a gente quebra a cara. Porque nós esquecemos de obedecer. Nós preferimos fazer as nossas escolhas do que seguir a escolha de Deus. Os caminhos de Deus. O projeto de Deus. O Evangelho fala dessa obediência. Porque no consumar dos tempos, Deus olhou para uma jovem chamada Maria e Deus disse assim, olha, está na hora de eu mesmo me encarnar para poder salvar a humanidade. Deus tinha feito essa promessa com Abraão. Quando ele mandou Abraão levar o filho dele para sacrificar no altar, Deus impediu ele de sacrificar o filho. Ele disse, não, você não vai dar o teu filho. Eu vou preparar o sacrifício. E Deus colocou um cordeiro envolto em espinhos para que fosse sacrificado. Ali estava o sinal do que Deus iria fazer. O cordeiro que tira o pecado do mundo. Veja, é o mesmo sinal que João Batista vai dizer quando ele aponta Jesus. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que vai tirar o pecado do mundo. Agora, Deus não era homem, não era gente, não era pessoa, não tinha osso, não tinha carne, não tinha sangue. Deus era espírito puro. Como é que Jesus, quer dizer, como é que Deus iria se encarnar na terra e ser homem para poder doar o seu sangue, para poder se entregar como sacrifício pela humanidade? Deus precisava de uma mulher. Essa mulher chama-se Maria de Nazaré. Se a primeira mulher, a Eva, foi a mãe da desobediência e do pecado, por causa da ambição, Maria se torna a mãe da salvação pela obediência. Ela está no templo, ela está se preparando para casar quando esse anjo adentra o seu quarto e diz para ela, Deus tem um plano para você. A Maria não entende, dentro do coração dela, o que Deus espera dela. Mas o anjo diz, olha, você vai ser a mãe do Salvador. E ela diz, eu não conheço homem nenhum, não sou casada, não posso ter filhos, como é que eu vou ser mãe? E Deus diz, não, você não vai ser mãe conforme a carne,
Você vai ser a mãe conforme o Espírito Santo. E então diz a palavra que o anjo disse: o Espírito virá sobre ti. Primeira coisa, por que o Espírito Santo precisava vir sobre Maria? Para que ela fosse purificada dos seus pecados. Então, quando o Espírito Santo veio sobre ela, a primeira coisa que ele fez, a limpou da mancha do pecado original. A purificou, a limpou. Então ele disse: o Espírito virá sobre ti. Depois, ele te encobrirá. Ele vai fecundar o teu ventre. Porque o que nascer de ti será chamado santo. Por quê? Jesus é verdadeiro homem e é verdadeiro Deus. E as duas naturezas estão em uma única substância e pessoa, que é Jesus. Então existia no princípio da igreja uma heresia que dizia assim: Jesus não era homem, ele era Deus e ele foi colocado no ventre de Maria. Quer dizer que ele era um ET. Ele só foi colocado lá dentro. Não. Olha o que a palavra diz: o Espírito virá e te encobrirá. Ele vai fecundar. Ele vai te cobrir. Você vai ser fecundada pelo Espírito, porque ele vai ser homem, como todos os homens. Só que o que nós professamos na profissão de fé? Ele foi gerado, mas ele não foi criado. O que nós acreditamos? Que o Espírito Divino apenas desceu e se encarnou. Ele recebeu a natureza humana. Então, ao fecundar em Maria, Jesus foi recebendo os dedinhos, cresceu todo o organismo, como todo ser humano, ele foi se formando no ventre de Maria. Quer dizer, o código genético, o sangue, todo o cabelo, o tecido, os olhos, o DNA, ele recebeu de Maria. O sangue de Jesus era o sangue de Maria. Toda a estrutura genética de Jesus era a de Maria, porque Deus não tinha carne, não tinha sangue, não tinha osso, era espírito puro. Humano e divino se uniram em uma coisa só. Tanto que quando a Isabel recebe a visita de Maria, o Espírito pula no ventre dela e diz: eis que estou recebendo a mãe do meu Senhor, a mãe do Salvador. Agora vocês, mulheres, guarda isso no coração de vocês. Maria é a pessoa mais importante da Sagrada Escritura. A salvação não entrou no mundo por um homem. A salvação entrou no mundo por uma mulher. Porque só a mulher e Deus têm a capacidade de dar a vida. O homem não dá vida. Só a mulher consegue fazer o milagre da vida brotar dentro do seu ventre. E é um milagre. Por quê? Você pode ter toda a formação, você pode ter o coração, você pode ter um pulmão, você pode ter um rim, um baço, um fígado, e pode jogar dentro de um boneco. Ele vai ter vida? Porque o que faz ter vida é o Espírito Santo. A gente pode pegar tudo, pode pegar lá o cachorro, você junta tudo lá, enfia dentro do cachorro e faz viver. A ciência faz muita coisa, mas a ciência não gera vida. Então Deus escolheu Maria para que Jesus, em corpo, sangue, alma e divindade, pudesse andar e passar por esse mundo. E é claro, Maria é uma mulher, Maria é humana, nasceu como todos os homens e mulheres, sim. Mas ela não é uma qualquer. Tanto que o anjo diz: bendita és tu entre todas as mulheres.
as que vieram e as que viriam depois, ela é a escolhida. Somente Maria foi capaz de não somente aceitar, mas de estar diante da vontade de Deus para cumprir o seu plano. E ao gerar a luz, dar a luz a Jesus, ela o acompanhou em todos os seus passos, até a cruz. E ao receber o seu filho morto nos braços, ao levá-lo até o sepulcro, ela chorou, mas ela mostra também o símbolo da força. Porque é ela que une os apóstolos, é ela que não deixa eles correr, é ela que mantém em oração, é ela que conduz o dia de Pentecostes, é ela que intercede e clama ao Espírito Santo. E por que eu estou dizendo isso? Porque atrás de um grande homem sempre haverá uma grande, e de um pobre falido tem duas. Atrás de um homem grande tem uma grande mulher. De um pobre falido tem duas. Às vezes tem 3, 4. Tem homem que é corajoso, né? Esforçado. Agora veja. Uma mulher, ela pode levantar um homem, mas também ela pode derrubar um homem. O que a mulher precisa ter? E o que a palavra diz para vocês, mulheres? Vocês precisam primeiro ouvir mais e falar menos. Às vezes vocês perdem a oportunidade de ficar quieta. É um dom. Ouvir. Veja que Maria não tirou conclusões, ela ouviu. Ela só deu a opinião dela depois que ela ouviu, refletiu, meditou. Segunda coisa, a nossa palavra não pode ser duas. Ela tem que ser só uma. Sabe por que as crianças perdem, na maior parte das vezes, a referência e a autoridade dos pais? Porque eles falam uma coisa e depois falam outra. Porque mente na frente dos filhos. Você fala para ele não fazer algo e daqui a pouco você faz na frente dele. Você não é exemplo. Quando a gente é exemplo, quando nós damos o exemplo, nós temos autoridade. Eu lembro de um padre que um dia uma mãe chegou e falou: padre, eu preciso que o senhor me ajude. Porque meu filho é diabético, ele não pode comer açúcar, ele não pode comer doce. E eu não estou conseguindo frear ele. O padre disse: você só vai ter autoridade para dizer para ele não comer açúcar quando você parar de comer açúcar. Como é que você vai forrar o bucho de doce, de pudim, de tudo e olhar para a criança e dizer assim: não vai comer? Você não pode. A família, ela tem que andar junta. Qual o terceiro exemplo que Maria nos deixa nesse evangelho? A fé na providência de Deus. Veja, ela não perguntou como eu vou sustentar, como é que eu vou explicar, como é que eu vou demonstrar. Ela acreditou que Deus ia preparar todas as coisas. Sabe por que muitas vezes a gente se frustra na vida? Porque nós tomamos uma decisão, colocamos na mão de Deus, saímos na porta e pegamos de volta. Nós não deixamos Deus trabalhar. Muitas vezes a gente quer do nosso jeito e não do jeito de Deus. Eu me lembro de uma moça esses dias aqui que falou para mim: padre, eu comecei a campanha, comecei a novena, estava rezando, estava pedindo, as coisas estavam indo. Aí de repente o meu namorado foi lá e me deu um pé no traseiro, me largou. Mas padre, se eu estava rezando, por que Deus permitiu? Eu falei: não sei, talvez Deus mostre. Não foi 15 dias, ela descobriu que o rapaz tinha mais 3 moças. Traí ela de manhã, de tarde e de noite. Aí ela falou: nossa, padre. Aí eu fiquei depois culpando a oração. Falei: não, filha, se a gente está em oração, se nós estamos diante de Deus, quer dizer, se a gente está na presença do Senhor, como é que Deus vai deixar algo de ruim acontecer?
Tem coisas que a gente não perde, tem coisas que a gente se livra. É que a gente não sabe. Às vezes a pessoa está do lado da gente, finge ser amiga da gente, abraça, envolve, e joga confete em você, porque gente que joga muito confete, eu tenho medo. E joga confete. A hora que você menos espera, você leva uma punhalada. E dói, hein? Dói. O quinto conselho que Nossa Senhora nos dá para encerrar essa pregação: aprender a unificar. Tem gente que divide, segrega, humilha. Tem pessoas que necessitam do confronto o tempo inteiro. Ela, para mostrar que é boa, ela tem que mostrar que o outro não presta. Ela, para se sentir valorizada, tem que humilhar o outro. Tem que ser grossa com o outro. Tem casais que competem para ver quem que o filho ama mais. E os dois são besta, porque aí um contradiz o outro. Os dois perdem o respeito. Maria foi aquela que uniu. Até no meio da traição dos discípulos, da morte de Jesus, na sequência e no enredo daquela morte e paixão do Senhor, foi Maria quem unificou. Maria foi quem pacificou. Maria foi quem disse: calma, espera. E como faz falta a gente ouvir, né? Eu, principalmente em casa, às vezes a gente está nervoso, a gente liga e ouve da mãe, o marido da esposa. Como que a gente espera às vezes ouvir de alguém só: calma, vai dar certo. Não toma uma atitude, não faça nada, espera que vai acontecer. Não fazer. Ter a paciência de esperar as coisas acontecer. Porque tem gente que é afobado, não tem a paz interior, a paciência de esperar as coisas se acertar. E Maria disse: calma, ele disse que voltaria. E voltou. Depois Jesus disse: eu vou enviar o Espírito Santo. E ela esperou e veio. Quem espera sempre alcança. E é isso que nós queremos pedir hoje: sabedoria, paciência, porque o plano de Deus é perfeito. A gente só precisa se lançar nas mãos da misericórdia de Deus. E hoje eu quero que você coloque a mão no seu coração e diga comigo assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, dai-me a sabedoria para conduzir a minha casa, a minha vida, a minha família. Diga comigo: Mãezinha Maria, que as tuas mãos, que o teu manto sagrado, venha a ser a proteção sobre a minha vida. Amém. Vamos dar uma salva de palmas a Deus.